Quem acompanha o canal sabe que há um bom tempo eu venho criticando várias produções da Disney, entre elas as animações. E bom, chegamos a Raya e o Último Dragão, e esse é o tipo de filme que eu gosto de assistir da Disney. Esse filme tem um modelo bastante diferente e atual de distribuição que chega pela primeira vez aqui no Brasil dessa forma. Então, nesse começo de vídeo, como eu gosto sempre de falar de produção, distribuição, todas essas questões que envolvem como um filme chega até a gente, então eu vou tomar um tempinho nesse começo para explicar o que é esse Premier Access e como assistir esse filme, e eu vou deixar aqui embaixo a minutagem para quem não se interessa muito por essa parte e quer ver só a crítica. Eu vou deixar a minutagem, você clicando nela você já vai direto para o momento onde eu começo a crítica do filme. Bom, é bastante simples, o que a Disney está fazendo aqui é criar uma ideia de aluguel. Então você tem a opção de assistir esse filme no cinema e você tem a opção de alugar esse filme no Disney Plus, se você tiver Disney Plus. É claro, o que pode parecer um pouco estranho pra gente aqui no Brasil, mas é muito comum lá nos Estados Unidos, onde eles têm uma cultura do aluguel muito mais sólida depois das locadoras. Então a lógica da Disney é muito simples, você tem a opção de assistir no cinema. Se você não quiser assistir no cinema por causa da pandemia, você pode assistir no Disney Plus, mas para isso você vai pagar um valor mais alto do que você pagaria no cinema, porque assistindo em casa você pode reunir toda a família. E a ideia é mais ou menos essa, de reunir toda a família ou a família e os seus amigos para assistir, e aí teria esse valor de R$ 69,00, que dividindo entre as pessoas daria mais ou menos o mesmo preço dos cinemas. Mas eu não concordo muito com essa lógica, eu acho que ela não funciona aqui no Brasil justamente pelo que eu falei. Aqui a cultura do aluguel meio que deu uma morrida e a gente vê R$ 69,00 para assistir a um filme parece muito caro, porque é muito caro para a realidade brasileira socioeconômica. Então eu não acho que essa estratégia da Disney e de algumas outras distribuidoras ou estúdios também que estão colocando valores de aluguel de 50, 60 reais, eu acho que isso não favorece em nada a criação de uma nova lógica de aluguel no Brasil. Então não concordo com o valor e eu entendo completamente quem prefere esperar 2 meses para esse filme estrear no Disney Plus para não pagar esses 70 reais, que realmente é um valor muito caro. Dito tudo isso, espero que eu tenha sido claro na forma como funciona esse Premier Access, esse formato de aluguel. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo que eu explico ainda melhor. Vamos para o filme agora. E eu gostei muito de Raya e o Último Dragão, já deixo isso bem claro de início. E uma das minhas críticas à Disney, desde Zootopia e Moana, que acho que foram as duas animações da Disney, não confundir essas animações com as animações Disney Pixar, que aí já são mais voltadas para Pixar, é uma produtora diferente. O meu problema com a Disney em si é que ela vem focando muito apenas em sequências de animação ou em live actions daquelas animações já feitas. Então eu sinto falta, desde Moana e Zootopia, de novas ideias para Disney, de novos universos para um estúdio que sempre foi muito criativo, mas ultimamente está visando só o lucro e visando pouco a criatividade. E aqui a gente chega em Raya e o Último Dragão, que não é o mais inovador narrativamente, também não é a premissa mais inovadora de todas. Então, se a gente olhar bem aqui, Raya e o Último Dragão, ele traz um pouco até de Moana, até a premissa do filme, essa ideia de ter uma lenda, essa protagonista, uma mulher muito forte aqui, que vai perseguir essa lenda para conseguir meio que salvar o mundo que tem algo ali meio escuro, obscuro, que tá tomando todo mundo. Essa lógica a gente já viu um pouco em Moana, assim como toda a lógica e a linguagem da animação aqui são muito próprias das animações da Disney. Então a forma como vai ter humor, a forma como a animação ela é até um pouco previsível. Então toda essa dinâmica a gente já viu várias e várias vezes antes na Disney. Mas não tem problema, o importante aqui em Raya e o Último Dragão é justamente você criar um universo novo, um universo pra gente entrar dentro dele, e também vai ser uma animação muito otimista. Eu acho que falta um pouco disso nos dias de hoje, em um mundo onde a gente está cada vez mais separado, onde tem cada vez mais ódio, parece, as pessoas estão se odiando cada vez mais. É muito legal ver uma animação ter essa visão otimista,
ter essa visão de união, falando, olha gente, o caminho que a gente está indo está destruindo a gente precisa começar a se unir mais, a gente precisa começar a confiar um pouco mais um no outro, a começar a aceitar um pouco mais as diferenças. Tudo bem, isso daqui não vai mudar a cabeça de muita gente, não vai ser essa animação que vai fazer todo mundo começar a confiar um no outro de uma hora para outra, mas ainda assim mensagens como essas são sempre muito positivas. E a forma como essa mensagem é construída dentro desse universo todo, eu acho que é muito bem feita. E eu gosto muito aqui já de início da protagonista. A Raya é uma protagonista das mais fortes, das mais importantes já para Disney, eu falo isso com tranquilidade. É uma personagem super bem desenvolvida, com um trauma e um drama muito bem desenvolvida, e é aquela personagem que a gente quer acompanhar essa aventura dela justamente porque ela é uma personagem obstinada, ela tem um objetivo e aquele objetivo a gente compra ele desde a sequência inicial ali, quando a gente vê o que acontece com o pai dela, quando a gente vê como o mundo volta a se transformar e começa a virar quase que um mundo pós-apocalíptico. E aqui vai ter uma lógica muito dessa de lenda, algo que é muito comum no cinema oriental, principalmente no cinema chinês. Tem muito esse negócio de uma lenda a ser perseguida, algo que a gente viu, por exemplo, até em Mulan, lá em 98, e que também é muito utilizada no cinema em um gênero que eu comento de vez em quando aqui no canal, que é o wuxia, ou wuxia, que é aquele gênero de artes marciais e tudo mais, que sempre tem essa pegada mais de uma lenda. Só que aqui eles vão casar muito bem essa ideia de lenda contada, de lenda a ser perseguida, com uma ideia de um mundo distópico, um mundo pós-apocalíptico. E olha, casou muito bem essas duas propostas, funcionam muito bem juntas aqui. Então a gente vai ter o lado mais lúdico, o lado mais colorido, que vai aparecer, por exemplo, com os dragões e tudo mais, e vai ter um lado um pouco mais realista, aquele mundo mais cheio de areia, mais sem vida. Então essas duas propostas elas funcionam muito bem, tanto tematicamente quanto visualmente. E falando em visual, o visual aqui é simplesmente deslumbrante. Eu fico cada vez mais impressionado com as animações que eu vejo no geral de alguns estúdios, principalmente da Pixar e da Disney. Aqui reparem no cabelo da Raya. Esse é só um dos muitos detalhes aqui muito bem feitos. Eu não lembro de ter visto antes uma animação que trabalha tão bem esses detalhes. Aqui o cabelo dela é de uma realidade simplesmente impressionante. E a forma como a luz vai bater nela, a luz vai bater no cabelo dela, tudo isso é muito bem feito aqui, tudo isso é muito bem pensado, esses pequenos detalhes que criam uma certa realidade, não seria o termo certo, mas cria uma ideia de realidade dentro daquele mundo que funciona perfeitamente. E além do visual aqui que é deslumbrante, tem uma coisa que eu não tinha visto tantas vezes e tão bem feita em animação, que é a parte das lutas, das cenas de ação aqui que são impressionantes. É o tipo de cena de ação que a gente não consegue ver em live action, por exemplo. Então vários planos longos aqui, a gente entendendo toda a movimentação dos personagens. Eu não esperava isso nesse filme e me impressionou demais como as cenas de ação aqui são super empolgantes, são super bem feitas, super bem filmadas, entre aspas, algo que eu peço muito nos filmes de ação e que a gente vê muito pouco. E outra coisa que funcionou muito bem pra mim foi a vilã aqui da história, que é super bem construída. Ela tem as motivações dela, óbvio, a gente não concorda com as motivações dela, até porque a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista da Raya, só que a gente meio que entende o que ela tá pensando dentro daquela lógica, daquele mundo. E no geral, eu acho que esse é um filme muito sobre personagens também, é por isso que ele funciona tão bem. É um filme que é muito divertido por um lado, é uma aventura muito divertida, e por outro, ele é muito coração. Ele tem esse lado super emocionante, um drama que funciona muito bem com todos os personagens, que vai, em certo momento, trazer de novo essa lógica de união, essa lógica de a gente começar a se entender, mesmo a gente sendo muito diferente. Então a gente tem a Raya aqui, que eu já comentei, a gente tem a vilã por outro lado, a gente tem o dragão aqui, né? E além deles, a gente tem ali o bebezinho com os macaquinhos que são sensacionais, a gente tem o menino do barco, a gente tem o cara que é mais fortão. Então o filme vai por um caminho bastante conhecido, vai por um caminho até previsível, mas por outro lado ele acaba rompendo alguns clichês que a gente está acostumado a ver. Um bom exemplo disso é o dragão aqui, que vai seguir uma lógica de dragão completamente diferente
daqueles dragões que a gente está acostumado a ver. E não só isso, a personalidade do dragão aqui vai ser muito diferente do que o filme faz a gente pensar no início. Então, apesar de ter esse caminho mais comum, esse caminho que a gente se identifica muito bem, que funciona muito bem para as crianças, por exemplo, vai ter também algumas subversões que eu achei bem interessante. E além disso, só mais dois detalhezinhos que eu gostei bastante. Um deles é meio bobo, mas eu gostei muito como o filme trabalha alguns planos gerais com personagens distanciados em cantos opostos da tela e de lado pra gente, né, de lado pra câmera, entre aspas, que lembra muito o cinema de samurai, que lembra muito o cinema japonês. Então gostei como ele trabalha essas pequenas referências visuais aqui. E se fosse para destacar um trabalho de voz, eu assisti o filme legendado. Para mim o trabalho de voz de todos é muito bom, mas o da Awkwafina aqui fazendo o dragão é muito, muito bom e traz essa pegada de Awkwafina que parece que a personagem aqui, o dragão em si, se parece muito com as personagens que a Awkwafina está acostumada a interpretar. Então, gostei bastante de Raya e o Último Dragão, uma surpresa muito bem-vinda para esse começo de ano. Entendo a dificuldade de assistir, essa ideia do aluguel muito caro ou de ter que ir até o cinema para assistir em um momento de pandemia, mas quem conseguir assistir a esse filme agora, vale muito a pena, recomendo bastante. É um filme que tem também uma mensagem muito importante para os dias de hoje. Quem não conseguir, daqui 2 meses está no Disney Plus e aí acho que vai ficar mais fácil para todo mundo assistir. Então a minha crítica aqui já fica gravada também para você que vai assistir só quando o filme entrar no catálogo do Disney Plus sem nenhum custo adicional. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.